Eu queria pegar esse gancho que a gente tá falando de produto e ligar com o que você falou lá no começo, Check. Que você tem insights a partir de observabilidade, né? Então, se você começa, por exemplo, um produto que está iniciando, você não sabe exatamente qual é o comportamento dele, você não sabe exatamente qual é a demanda. Então, você consegue, através de requisitos não funcionais, de pico de consumo, pico de request, latência, etc., de repente extrair até insights de produto, né, em relação a isso. Exatamente. Demanda, comportamento de consumo, etc. Né? Exatamente. Eu vou te falar um case de uma seguradora, uma grande seguradora do nosso país, e eles estavam... Conheço algumas. Conheço algumas, eu sei que você conhece. Eles estavam com uma dificuldade que eles queriam entender por que um determinado produto deles não estava... tinha muita... Eles não sabiam se estava perdendo ou não, mas eles não estavam satisfeitos com o dinheiro que trazia daquele produto. E fomos lá, tem uma grande ferramenta lá que eles utilizam também, mas, enfim, começamos a olhar as métricas e aí a gente viu lá uma taxa de erro lá dos produtos. Só que todos os produtos estavam sendo... Todas as métricas eram consolidadas, não estavam separadas por produtos. Então foi a primeira coisa que a gente notou. Então a gente ajustou essa instrumentação para que ela fosse por produto. E aí sim, no produto a gente viu o seguinte: poxa, então aquele produto que você está reclamando, olha a taxa de erro que, no todo, a taxa de erro eles ignoravam. É uma taxinha de erro 0,0 alguma coisa, isso não dói. Quando a gente deu um drill down no produto, aquela taxa de erro era grande. Considerando só a taxa amostral daquele produto, o erro estava muito dentro daquele produto. Vamos investigar, ok. Tempo de resposta muito ruim da aplicação, estava atingindo o timeout que eles configuraram e casava com a reclamação das pessoas dos caras que faziam cotação, né? Porque a reclamação era, eles ligavam e falavam, o sistema não está funcionando, eu não estou conseguindo fazer cotação, eu estou perdendo dinheiro aqui para o concorrente. E o cara do outro lado da linha falava assim, cara, mas está 99,99999% disponível, não tem problema. Todos os produtos funcionando, esse 0001 era desse produto que o cara estava reclamando. Era desse produto. Então nós conseguimos colocar a lupa naquele produto, entender qual que era o problema. O produto estava com dificuldade mesmo de tempo de resposta, lentidão, eles tiveram que fazer uma análise naquele produto. E isso só foi possível com essa análise, mas se você fizer a instrumentação correta e colocar isso na mão do dono do produto, ele vai ter insights, ele vai ter a informação lá. Entendeu? Então ele vai ter isso, ele vai ter conseguir fazer análise até preditiva. E hoje eles conseguem até, depois que nós fizemos o trabalho, eles conseguem saber o seguinte, cara, se em 1 hora eu deixar de fazer tantas cotações, eu estou perdendo X dinheiro. Então, isso é riquíssimo, isso é de muito valor. Com isso daí na mão, cara, você consegue investimento de qualquer executivo. Você fala, cara, olha o que você está perdendo. Eu só quero comprar um APM, sabe? O cara faz a conta e fala, eu acho que paga, eu acho que beleza. Né? Teve um outro caso interessante que a gente participou, no caso era um varejista que tinha lá uma hipótese, né, que tinha oportunidade naquele modelo do retira na loja, né? Compra, retira na loja perto da sua casa e tal. E aí tinha também um grande problema de monitoramento, lá não era muito problema de uptime, só que o problema é que assim, o uptime ele é uma métrica importante, claro, se não está disponível nada mais vai funcionar, só que tem que ver a qualidade também do dado que está vindo. Aí, por exemplo, o pessoal começou a perceber 2 coisas importantes aí, que só com foco em produto, com foco em resultado mesmo, você consegue aprofundar e entender. Então, se você colocar um cara puramente de monitoramento, ele vai falar, não, cara, o uptime está bom, o desempenho está bom. Aí que começou a perceber, cara, tinha muito problema de dados, né, que você pegava, cara, o frete daquele produto X para o local Y. Cara, tinha frete que era R$700, você estava respondendo, uptime rápido, etc e tal, porém, cara, planilha de preço, planilha de configuração, cara, o cliente não vai comprar um negócio assim. Uhum. E outra coisa que foi percebido, e aí só em imersão de produto, pessoal indo na loja,
Esse modelo do retiro na loja, você vai falar, não, bacana, vamos... O cara já está com um inventário de loja grande e tal. Chega na loja, o camarada que é responsável por entregar o produto para o cliente lá, não era comissionado por isso. E aí, o que acontecia? Chega o cliente na loja tentando retirar o produto dele, ele concorre com o cliente que está entrando na loja para querer comprar um produto novo que vai comissionar aquele vendedor. Então, se você não... Você é vendedor, você vai escolher o quê? Né? Se você não calibrar os incentivos do processo, por mais que você tenha conseguido fazer uma transação, levar tudo certinho, cara, o fluxo vai quebrar em algum ponto que talvez não seja sistema. Né? Talvez o negócio está todo up, mas essa pegada, né, de fato, pegar métricas que também são bem ligadas ao produto, entender a jornada do cliente como um todo, ver onde que você está tendo uma ruptura, cara, isso aí não substitui uma pessoa de produto que entenda do negócio e que vai procurar informação. É assim, vai pegar só dados de API, só dados de logs, etc. Você não vai perceber que, cara, por algum motivo a planilha de configuração de frete, cara, tá dando 10 vezes mais caro do que deveria. Um produto que custa 200, você não vai pagar 700 para entregar num outro estado. Então, acho que esse tipo de coisa, que também conecta super com o tema de observabilidade e vai no nível de sofisticação que é, de fato, pensar que você já percorreu o caminho, está disponível, está com uma latência boa e tal, mas vamos entender se o produto está funcionando bem. Aí você começa a olhar esse tipo de métrica que é, cara, essa experiência que eu estou querendo trazer para o meu cliente, né, de tira na loja, troca de evolução, etc e tal, tem que estar modelado direito no negócio e, cara, se eu tenho uma planilha de preço, né, que eu subo todo dia lá para configurar aquilo ali, cara, eu tenho que revisar aquilo também, não adianta. Cara, e eu acho que isso é mágico nesse mundo cloud native que nós estamos falando aqui, né? Porque a gente já quebrou uns anos atrás a barreira do desenvolvimento e operação, que era uma barreira TI, né? DevOps já foi hype, hoje se estabilizou, fala-se muito em SRE, etc. E isso se consolidou. Mas eu acho que o grande muro que a gente vai quebrar é exatamente isso que você falou, Bruno. Não adianta eu trabalhar métricas exclusivamente técnicas se eu não olho para métricas que também são operacionais. E você falando isso aqui, só como é cabeça de arquiteto, né? Já estou pensando aqui, poderia fazer, por exemplo, estou monitorando o serviço de frete, né? Eu vou monitorar a latência, eu vou monitorar a size do payload desse cara. Por que não eu posso ter lá, tipo, média de custo? É uma informação que eu tenho no payload. Métricas de negócio. Eu sei quantos % de erro eu tenho tempo de resposta e eu tenho uma média de tempo do valor do frete. Do valor do frete, talvez até a comparação. Quanto que é o frete versus o valor da compra, né? Isso, é o percentual. Porque, peraí, apareceu aqui 2% que o frete está saindo maior que o preço do produto. Tem alguma coisa errada aqui. Uhum. Isso também é observar. Exato. Sim, total, isso é sexy. E isso que o C-Level gosta de ouvir. Exato. O C-Level não quer saber de latência, ele não quer saber se o servidor tá cheio ou não tá, ele quer ouvir se o negócio dele tá vendendo, se não tá, qual que é a média. Exato. Eu tive um papo recente, tem um outro tema que, cara, nesse mundo aí de SRE, observabilidade, a gente vê que tá um pouco fora do radar, mas agora tá começando, quando conecta um pouco mais com o produto e o negócio, as coisas começam a aparecer, que é o tema da resposta a incidente, ou instant response, né? Que é você pegar, aconteceu um problema, eu preciso dar visibilidade para quem precisa ter. Pode ter stakeholder interno, pode ter o cliente final e tal. E o que eu faço sobre aquele... Qual que é o meu processo para responder um determinado incidente, né? Se eu tenho, eventualmente, né, por exemplo, um C-Level, que ele é avisado, olha, o banco de dados está lento. Cara, vai pegar uma fintech. Ele quer saber se, cara, continua fazendo Pix, não continua fazendo. A gente tem que ter a capacidade de traduzir aquilo ali num termo que o cara vai entender qual que é o impacto real. Porque, cara, jargão técnico ninguém mais quer ouvir. O cara não quer saber, minha API está lenta. Cara, estou perdendo venda por isso, estou tendo alguma ruptura de negócio, né? E isso, essa camada, né, que traduz um determinado problema técnico em algo compreensível por um stakeholder de negócio, que isso está muito ligado a você desenhar um processo de resposta a incidente, né? Eu acho que isso é um tema, cara, se não pega alguém na empresa que percebe o problema e corre atrás, isso fica fora do radar total. Sim, e isso é uma coisa que, inclusive, a gente tem conversado bastante em outros episódios que a gente fala de mercado, etc., que tem sido um papel que está cada vez... O mercado de tecnologia já está difícil pra caralho há muito tempo, né? Até contratar gente técnica, etc., já é muito difícil no Brasil hoje, por falta de profissionais, má formação, enfim, a gente tem vários episódios que a gente fala disso. Mas esse cara mosca branca, que é o cara técnico, que consegue fazer a leitura de negócio para o que está acontecendo no técnico, esse cara é mais difícil ainda.
E é esse cara que deveria ter essa visão, né, Bruno? Tipo, cara, eu tô com um problema de banco de dados. Esse banco de dados está lento. Ele tem que entender o processo que está em volta desse banco de dados tecnicamente, medir os impactos, mas também entender do negócio para saber o impacto em faturamento, em custo operacional, em custo de pessoal, etc. E ele tem que ser esse cara que vai fazer o intermédio com o stakeholder e com a liderança técnica, sabe? Inclusive para priorizar. Falou, galera, tem que resolver esse problema de banco, porque isso aqui está custando tanto hora para o negócio. Né? Então ele é o cara que vai priorizar para o cara técnico que vai fazer isso. E também é o cara que vai chegar para o C-Level e falar, cara, eu preciso de orçamento para corrigir esse problema de banco porque você está perdendo tanto dinheiro e você está estressando a equipe técnica em relação a isso. Sem essa tradução, você vai falar para o cara do C-Level, banco talento, ele vai falar, e daí? Né? E o contrário também, para a equipe técnica, fala, gente, o cara não está conseguindo fazer transação. Ele fala, e daí? Sim. Né? E esse é um ponto que você comentou que, cara, tem algumas ideias sobre isso. A gente, depois que a gente começou a ter esse programa aberto de formação SRE, a gente começou a ter alguns padrões interessantes. Por exemplo, começou a ter um conjunto de empresas que, pela escassez de profissionais, começa a falar, cara, eu vou formar a galera da base. E começou a aparecer um padrão legal, que eu acho que é super interessante. Você pega uma pessoa que ela era de um time de Customer Success, suporte a cliente, que já não tem aquele cara desenvolvedor, pessoal técnico, não quer falar com o cliente. Ele, assim, muito raro aquele cara ali que tem a visibilidade de produto, tá? A maioria quer ficar a mão no teclado ali, enfim, é isso aí. A gente começou a perceber que você pega um pessoal que está acostumado a falar com o cliente, Customer Success, ele entende qual que é a dor. Você traz para esse camarada ferramental, né, de monitoramento, observabilidade, para ele saber o que ele resolve com aquilo. Esse camarada tem duas vantagens muito boas. Ele conhece o negócio da empresa melhor do que o desenvolvedor, com certeza, conhece a dor do cliente e ele normalmente, se ele fez uma transição de carreira ali, se a empresa deu oportunidade para ele, ele vai ficar mais tempo naquela empresa do que aquele cara deve, que às vezes, cara, a gente vê, fica um ano, o cara mal entendeu o negócio da empresa, foi para uma outra, né? Então, acho que esse tipo de coisa, uma das coisas que eu tento conversar bastante com o pessoal é maturidade em tecnologia. Uma das coisas que você precisa sempre é um time engajado que conheça o teu produto, esteja afim de resolver aquele problema, você vai qualificando, né? Então as empresas têm que ter essa maturidade de eu preciso formar a minha força de trabalho o máximo que eu puder, porque aí você ganha um engajamento, um carinho da pessoa com a empresa. Você pega uma pessoa que ela só está ali procurando a próxima vaga para ganhar 20% a mais, você não vai conseguir ter. Então, eu tenho visto um padrão interessante, tem mais empresas com essa consciência, né? Eu vou formar pessoas de produto, eu vou formar pessoas de engenharia, e quando você pega alguém que, cara, ficou ali um ano atendendo chamada, atendendo, cara, dor de cliente, só levando bordoada ali, essa galera consegue fazer uma conexão muito melhor com o que de fato está impactando o negócio da empresa e como que ele resolve. Então tem sido um padrão que eu tenho visto interessante e eu acho que é um caminho legal para muitas empresas, né? Pegar essa galera do atendimento que tem ambição de algo maior, prepara elas em tecnologia que ela vai ter um carinho com relação ao teu negócio e com o teu cliente que o teu time técnico muitas vezes não vai ter. E você fica muito mais esclarecido, você tem muito mais domínio quando você fala de negócio, quando você aprende o negócio. Não vou dizer para a galera que está começando agora que é outro tempo, né? Quando eu comecei, eu fui DBA de formação, eu só queria tecniquez. Mas você vai chegando numa idade em que você começa a aprender sobre o negócio e você começa a fazer o link, né, de negócio com tecnologia. Isso é mágico, né, cara? É mágico. Desde 2010, 2009, com o Dil e a Ana Chiara, um abraço para ele. Um abraço pro Dil. Saudade pro Dil. Que a gente fazia teste de performance junto. Tinha algumas empresas que faziam teste de performance de olho cego, pegava as funcionalidades, gravava o robô e testava. O que a gente fazia? A gente sentava e perguntava, cara, me explica sobre esse sistema. O que ele faz, qual o objetivo, se já tem histórico de problema, qual é a taxa dele no mês, onde que ele é mais executado, menos executado. Então a gente fazia todas essas perguntas, conhecia as funcionalidades, fazia algumas navegações exploratórias para conhecer antes de começar a, de fato, construir os robôs. Então isso a gente já fazia lá atrás. Então assim, a gente quando chegava no resultado do teste de performance, para fazer análise já conseguia fazer uma análise com muito mais acurácia, com precisão, porque você conhecia o negócio. Eu costumo fazer a analogia de que conhecer o negócio, conhecer bem, ter domínio do que você está fazendo, é igual um médico, cara. O médico, ele vai te olhar, vai te perguntar, vai fazer aquela
aquelas perguntas iniciais, se você bebe, se você fuma, se tem, né? E depois ele vai te pedir exames, certo? E depois que ele pede exame, ele cruza com o que ele pegou nas perguntas iniciais. Tem um nome técnico disso, mas eu não vou arriscar. Anamnese. Isso, obrigado. Depois que ele faz essas perguntas, ele cruza com os resultados. Cara, ele consegue fazer um diagnóstico preciso, né? E se não está preciso ainda, porque tem mais exames que precisam ser feitos. Cara, o nosso trabalho é igual, né? É igual. Então não dá para fazer um trabalho num sistema se eu não conhecer o sistema. O nosso relatório ali, o log é o resultado dos exames. É o log, é o resultado. Exatamente, saber se o colesterol tá alto ou não. Exato. É a mesma coisa. E eu acho que, cara, a tecnologia ela é muito fria por si só, né? Isso é uma coisa que eu falo muito aqui. Se você olhar a tecnologia só pela tecnologia, ela não tem propósito. Aí fica uma coisa muito romântica dizer isso, mas não é isso, não é do ponto de vista só de propósito, mas da efetividade do seu trabalho, sabe? Você está olhando a performance de uma query, por exemplo. Pô, essa query tá lenta, rápida. Onde é utilizada essa query? Qual o resultado dessa query? O que essa query faz para o negócio? Isso tem toda a diferença na tua análise, né? Se você está olhando uma query tipo o cara tá trocando o avatar do perfil dele, isso tem um peso. Você está fazendo uma query que termina uma transação de pedido ou da folha de pagamento. Ou da uma folha de pagamento. Esse tem um outro peso, né? Já falaram isso nesse podcast, eu não me lembro exatamente, depois eu vou deixar os créditos. Mas, por exemplo, quando você fala de uptime, eu tenho os 9,9999% de uptime. Para quem tomou o erro, é 100% de erro. 100% de erro. Né? Então não adianta você olhar e falar, pô, mas eu tô com o serviço 99%. Mas para quem tomou o erro lá na ponta, que não conseguiu fazer a compra, ou o cara que está tentando fazer um outro serviço, por exemplo, numa seguradora de saúde, por exemplo, o cara está tentando marcar um exame. Esse cara tentou marcar um exame e ele teve 100% de erro. Esse cara está lá na tua margem de 9,999%, mas para ele, para aquele cliente, para aquele contexto, ele tomou 100% de erro. E essa é a beleza da observabilidade, né? Ela vai buscar exatamente essas pessoas, esses casos, né? Esses vieses que estão escondidos. Exato.